Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astro Educa e vamos estudar a legislação sobre história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, principalmente, como isso deve ser implementado no currículo. Esse tema é muito cobrado em concursos da educação porque envolve normas objetivas, obrigações para a escola e uma leitura correta de currículo que vai além de eventos pontuais. A banca costuma exigir que você saiba quais leis criaram a obrigatoriedade, o que exatamente deve ser ensinado, em quais etapas e como a implementação acontece no projeto político-pedagógico, no planejamento docente e na avaliação. A base maior é a Constituição Federal de 1988. Ela garante igualdade, repudia qualquer forma de discriminação e protege as manifestações culturais dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Quando a Constituição trata de cultura e patrimônio cultural, ela está dizendo que o Estado deve reconhecer, valorizar e promover as matrizes indígenas, africanas e afro-brasileiras como parte estruturante da identidade nacional. Em prova, isso aparece como fundamento. Ensinar história e cultura afro-brasileira, africana e indígena não é opção pedagógica, é cumprimento de direitos, combate ao racismo e promoção de uma educação comprometida com a cidadania. No plano educacional, o marco central está na LDB, Lei nº 9.394, 1996, especialmente no artigo 26A. Esse artigo foi incluído e modificado por duas leis que você precisa dominar. A primeira é a Lei nº 10.639, 2003, que tornou obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira, inserindo a temática na LDB. A segunda é a Lei nº 11.645, 2008, que ampliou a obrigatoriedade para incluir também a história e cultura dos povos indígenas. Resultado prático: hoje a LDB determina que, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Agora atenção para o que o artigo 26 a cobra de conteúdo, porque isso vira questão literal. No recorte afro-brasileiro e africano, o programa deve incluir o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. No recorte indígena, a exigência é trabalhar a história e cultura dos povos indígenas brasileiros, sua diversidade, suas formas de organização social, suas contribuições e a compreensão crítica dos processos históricos de colonização, expropriação e resistência. A banca pode tentar reduzir isso a folclore ou apenas a datas comemorativas, mas o texto legal exige abordagem consistente e histórica, não caricata. Outro ponto clássico de prova é como essa temática entra no currículo. A LDB afirma que esses conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história. Isso significa que não é obrigatório criar uma disciplina isolada com esse nome. A lei manda inserir no currículo, de forma transversal e interdisciplinar, com prioridade em certas áreas, mas sem limitar a elas. Em avaliação de concurso, uma alternativa muito comum e errada é dizer que deve ser uma disciplina específica. Pode até existir como componente local, eletiva ou parte da proposta curricular, mas o comando legal é a inserção no currículo como um todo. Para entender implementação curricular do jeito que a sede SC costuma cobrar, você precisa ligar lei, diretrizes e prática pedagógica. As leis 10.639 e 11.645 não ficaram sozinhas. O Conselho Nacional de Educação produziu diretrizes para orientar como as redes e escolas devem fazer isso de modo efetivo. O documento mais cobrado é o conjunto que trata da educação das relações étnico-raciais e do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, consolidado nas diretrizes curriculares nacionais aprovadas pelo CNE, que orientam sistemas e instituições a promover formação docente, revisão de materiais, práticas pedagógicas antirracistas, gestão democrática e participação da comunidade. A ideia central dessas diretrizes é que não basta incluir conteúdo. É preciso mudar a forma como a escola produz pertencimento, enfrenta preconceitos e ensina história, geografia, artes e linguagem sem reproduzir estereótipos. Aqui entra um conceito essencial:
Educação das relações étnico-raciais. Em prova, isso é cobrado como política de convivência e de currículo, voltada a reconhecer a diversidade, combater o racismo estrutural e institucional, valorizar identidades e promover igualdade de oportunidades. Isso tem implicação direta no cotidiano escolar, porque racismo e discriminação não são assuntos externos à escola. A escola tem dever de prevenir, intervir e educar para relações respeitosas, inclusive revisando regras, práticas disciplinares, expectativas sobre estudantes, critérios de avaliação e representações nos materiais didáticos. Além disso, vale conhecer o Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.288/2010, porque ele reforça deveres do poder público na promoção da igualdade e no enfrentamento da discriminação racial, incluindo medidas educacionais. Em concursos, ele aparece como norma de reforço, não substitui a LDB, mas fortalece o entendimento de que políticas educacionais devem combater desigualdades raciais, valorizar a população negra e garantir acesso, permanência e sucesso escolar. Na parte indígena, há uma distinção importante que confunde candidatos. Uma coisa é a obrigatoriedade de ensinar história e cultura indígena para todos os estudantes do ensino fundamental e médio, em qualquer escola. Outra coisa é a educação escolar indígena, que é uma modalidade com características próprias, voltada a povos indígenas, com organização específica, bilinguismo ou multilinguismo, respeito a calendários, territórios, processos próprios de aprendizagem e participação comunitária. Mesmo quando a prova não entra profundamente na modalidade, ela pode cobrar a ideia de respeito à diversidade dos povos indígenas e a rejeição de generalizações do tipo índio. O correto é reconhecer que existem muitos povos, línguas e culturas, com histórias e realidades distintas. Falando agora de implementação curricular de verdade, o primeiro documento escolar que precisa refletir essas leis é o Projeto Político-Pedagógico, o PPP. A banca gosta de perguntar onde isso deve aparecer. A resposta correta é: deve estar previsto no PPP, no currículo da rede, no planejamento anual e nos planos de aula, com objetivos, conteúdos, metodologias, recursos e formas de avaliação. Não é para ficar dependente da boa vontade de um professor ou restrito a um projeto do mês de novembro ou do dia 19 de abril. Se não está institucionalizado no PPP e no currículo, tende a virar ação episódica e não política pedagógica. No planejamento curricular, a implementação envolve selecionar conteúdos e abordagens que superem visões eurocêntricas e estereotipadas. Em história, por exemplo, significa ensinar a África como continente diverso, com civilizações, impérios, sistemas políticos e produção cultural, e não apenas como origem de escravos. Significa explicar o tráfico transatlântico e a escravidão como sistemas históricos, sem naturalizar a violência, e enfatizar resistências, quilombos, protagonismos, intelectuais negros, movimentos sociais e conquistas de direitos. Em literatura e língua portuguesa, significa trabalhar autores negros e indígenas, oralidades, narrativas, poemas, cantos, e discutir linguagem, preconceito linguístico e representações. Em artes, significa explorar matrizes estéticas africanas, afro-brasileiras e indígenas com seriedade, contextualizando símbolos, técnicas e sentidos, sem reduzir a máscaras e pinturas desconectadas de significado. Em geografia e ciências humanas, significa abordar território, migrações, desigualdades, relações de trabalho, urbanização, racismo ambiental, demarcação e conflitos territoriais, sempre com linguagem adequada à etapa escolar. A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, entra como referência porque organiza competências e habilidades que podem e devem ser trabalhadas com esses conteúdos, reforçando direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Em concurso, a ideia é simples. A BNCC não anula as leis 10.639 e 11.645. Ela deve ser implementada em consonância com elas. Então, se a questão perguntar se a escola pode deixar para depois porque segue BNCC, a resposta é não. A obrigação é legal e deve estar integrada às habilidades previstas, com escolhas pedagógicas coerentes. Um ponto muito importante é a formação de professores e equipe escolar.
As diretrizes nacionais sempre reforçam que não existe implementação real sem formação inicial e continuada, porque o professor precisa de repertório teórico, histórico, metodológico e também de segurança para enfrentar situações de racismo e discriminação. A banca pode cobrar que a responsabilidade não é só do professor de história. A escola inteira é corresponsável, incluindo gestão, coordenação pedagógica, professores de todas as áreas e equipes de apoio. A gestão tem dever de garantir condições, materiais, tempo de planejamento, parcerias, aquisição de acervo e acompanhamento do que está sendo feito. Falando em materiais, a implementação curricular exige revisão de livros didáticos, bibliotecas, imagens, cartazes, exemplos e recursos pedagógicos. Muitos erros vêm de materiais que reforçam estereótipos, invisibilizam negros e indígenas como sujeitos históricos, ou apresentam África como homogênea e atrasada. O correto é selecionar materiais que tragam protagonismo, diversidade e contextualização, além de garantir representatividade na biblioteca e nos projetos de leitura. Em prova, isso aparece como combate às barreiras atitudinais e curriculares. Barreira curricular é quando o currículo impede o estudante de se reconhecer e participar plenamente, ou quando restringe perspectivas e reproduz desigualdades. Na avaliação, o ponto-chave é coerência com o currículo implementado. Se a escola ensina história e cultura afro-brasileira, africana e indígena como parte do currículo, isso deve aparecer em atividades, trabalhos, debates, produções textuais, provas e critérios de avaliação, sem tratar o tema como extra ou enfeite. Ao mesmo tempo, a avaliação deve evitar reproduzir discriminação e deve reconhecer diferentes formas de expressão e conhecimento, respeitando contextos e promovendo aprendizagem significativa. Na prática de escola, a banca costuma testar o que não pode acontecer. Não pode haver implementação restrita a eventos como o Dia da Consciência Negra ou Dia do Índio, com atividades estereotipadas e sem continuidade. Não pode tratar povos indígenas como se existissem apenas no passado, nem a população negra apenas pela lente da escravidão. Não pode reduzir culturas a artesanato, dança e culinária sem contexto histórico, político e social. O que a legislação e as diretrizes exigem é inserção curricular contínua, com profundidade, respeitando a diversidade e com compromisso explícito de enfrentamento do racismo. Para Santa Catarina, isso tem uma leitura muito concreta. O Estado tem presença e história de populações negras, comunidades tradicionais e povos indígenas, como Guarani e Xoclen Laclanó, e a escola precisa reconhecer o território e a história local como parte do currículo, articulando conteúdos nacionais com a realidade catarinense. Em concurso da sede SC, isso pode aparecer como competência da escola de trabalhar identidade, memória, patrimônio e diversidade, conectando a legislação nacional ao currículo da rede e ao PPP. Fechando para você memorizar do jeito que cai na prova, a obrigatoriedade vem da LDB com o artigo 26A, incluído pela Lei 10.639/2003 e ampliado pela Lei 11.645/2008. Vale para ensino fundamental e médio, em escolas públicas e privadas. O conteúdo envolve história da África e dos africanos, luta dos negros no Brasil, cultura negra, papel do negro na formação nacional, e também história e cultura dos povos indígenas, com reconhecimento da diversidade e dos processos históricos. A implementação é curricular, contínua, interdisciplinar, registrada no PPP e no planejamento, com formação docente, materiais adequados, avaliação coerente e compromisso institucional de educação antirracista e de valorização das matrizes africanas, afro-brasileiras e indígenas. Se você dominar essa lógica, você resolve a maior parte das questões sobre legislação e implementação curricular nesse tema.